Educar para mim é fazer parte do desenvolvimento das crianças e eu tenho orgulho de ser professora. Cuidar para desenvolver. Além da educação dos jovens, o governo do Ceará investe na educação das crianças para preparar para um futuro de oportunidades. Nos centros de educação infantil, os pequenos recebem cuidados durante todo o dia, refeições, salas de atividades e materiais que estimulam o desenvolvimento das crianças. Enquanto eles aprendem, os pais têm mais tempo para se dedicar ao trabalho. Sou mãe solteira, meu filho é autista, não tenho com quem deixá-lo e ele aqui eu fico mais tranquila. Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Olá, improvisação. Essa palavra é a que melhor pode caracterizar a proposta de reforma tributária, que já tem um relatório praticamente pronto e talvez em breve, comece a ser analisado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O projeto é uma emenda constitucional, portanto, precisa da maioria de 2/3 da Câmara e do Senado para ser aprovada. Há ainda muito desconhecimento quanto ao teor e o desenvolvimento das propostas contidas nessa PEC e, principalmente, muitas dúvidas sobre suas consequências. Por isso, o Fox Colóquio de hoje, direto dos estudos da Casa de Vovó Dedé, recebe 2 convidados. Um é o advogado tributarista Schubert Machado, que vai nos ajudar a destrinchar tão importante questão. O nosso convidado é bacharel em Direito e especialista em Direito Processual Civil pela Universidade Federal do Ceará, advogado, diretor do Instituto Cearense de Estudos Tributários, o I7, e sócio-diretor do escritório Machado Sociedade de Advogados, com atuação especializada na área tributária desde 1985. Nosso outro convidado é o também advogado, só que da área civil, André Espínola, que atua hoje na assessoria parlamentar da Assembleia Legislativa. Bom, vamos à nossa conversa. Obrigado pela presença de vocês. O tema é muito importante, é meio árido, às vezes é meio chato, mas que vai mexer com a vida de todo mundo. Isto é, se conseguirmos aprovar no Congresso Nacional. É uma tarefa aí que tende a ser muito difícil. Mas é uma decisão do governo federal de tocar esse projeto de reforma tributária, que é uma demanda antiga no país, né? Que a questão tributária, fiscal do país, ela vem se atualizando de uma maneira repartida, não num bloco como está se propondo agora. Schubert, muito obrigado pela sua presença. E a minha pergunta é, eu usei o termo correto, improvisação, para caracterizar esse momento? Fábio, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É sempre um prazer para mim falar sobre direito e especialmente sobre direito tributário. E sim, é o termo correto, improvisação. É o que nós temos visto desde sempre, não é? A matéria tributária tem sido tratada com improvisação. Eu lembro de um momento em que foi feita uma alteração importante na sistemática do PIS/COFINS, que é um tributo federal sobre o faturamento, e tudo que se dizia na época era: nós não sabemos ainda como vai ser, nós não sabemos ainda, vai ser assim, vai ser de outra maneira. E foi feito um projeto experimental que se partiu de uma alíquota mais elevada, com a promessa de redução, caso o chamado equilíbrio fiscal fosse rompido para mais. Esse equilíbrio fiscal foi rompido para mais várias vezes e não houve redução. Então, foi um improviso que funcionou de uma maneira favorável à arrecadação. Não é que funcionou, mas sempre com experimentação. E agora, na reforma, a mesma coisa. A proposta original surgiu talvez até de um acaso, porque existiam 2 propostas, a 110, que se iniciou no Senado, a PEC 110, e a PEC 45, que se iniciou na Câmara. E se discutiu muito, e surgiram outras propostas, e essa 45, talvez porque estivesse mais adiantado o trâmite, é que foi escolhida para representar essa mudança tão importante que nós temos hoje da Constituição Federal, tratando do nosso sistema tributário. E, como você disse, é um tema árido, mas que interessa a todos. Todos nós pagamos tributos e não pagamos pouco. Quem menos paga, Fábio, é quem mais tem.
Então, a grande maioria dos brasileiros não tem muita coisa, é quem realmente leva o piano nas costas. Vamos abordar esse ponto aí no decorrer da nossa conversa. Espíndola, muito obrigado pela sua presença também. É esse o seu sentimento? Você está lá na Assembleia, me parece que a nossa política trata as coisas sempre muito assim, né? É um momento muito importante, é um tema muito importante. E circunstancial, né? Também em função. Não foi proposto nós tivemos uma campanha eleitoral, acho que está fazendo um ano que o presidente Lula foi eleito em segundo turno, se eu não me engano. Um ano. E não lembro desse tema ser tratado na eleição presidencial, inclusive, né? Daí não entrou na cota de nenhum dos candidatos, nem no primeiro nem no segundo turno. Mas a sua leitura sobre isso, é improvisação mesmo? Eu também acho, concordo. Em primeiro lugar, também quero aqui agradecer. Só aproxima um pouquinho mais do microfone. Quero agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade de estar aqui, né, dando uma opinião. Se bem que minha área específica é mais a área do direito civil, mas que hoje a situação dessa proposta de reforma tributária ela está exatamente dimensionando todo o âmbito do direito, e principalmente no que se diz respeito ao aumento da carga tributária. De fato, é uma situação que todos nós fomos surpreendidos. O cidadão brasileiro não tinha essa pauta de uma reforma tributária. A campanha do Lula, como você bem disse, ela não trazia isso na sua questões de proposta para uma nova condição do governo, né? Colocar a sociedade diante de uma problemática tão já historicamente, como você também já caracterizou, que vem de longe essa preocupação. E, de fato, nós nos encontramos numa situação de improvisação e casuística, porque os próprios parlamentares, de certo modo, a gente percebe que não estão muito habituados com relação ao que realmente se fazer. E quais são as consequências disso? A sociedade realmente foi pega de surpresa e nós estamos, de um modo geral, percebendo que muita gente está preocupada em relação às suas consequências. Sem dúvida que sim. Schubert, o fim da sua colocação, para mim, é o ponto central disso aí, né? Quem paga o imposto é o trabalhador, quem paga mais é quem ganha menos, e quem paga menos é quem ganha mais. Você vê alguma chance de se inverter com essa reforma tributária ou o jogo continuará assim? A reforma em si, não vai mudar nada. Tá? Primeiro porque está se tratando do imposto sobre o consumo. Os impostos sobre patrimônio e renda estão fora, pelo menos por enquanto. Tá? A reforma está focada no consumo. E mesmo no consumo, a redução está sendo muito assim pulverizada, inclusive discutida e criticada. Se diz assim, não, porque a emenda fala na não tributação da cesta básica. E não tributar a cesta básica é ruim, porque vai beneficiar todos que compram alimentos, né? E, ao mesmo tempo, vai beneficiar a agroindústria, porque é ela que produz. Eu digo, olha, mas nós temos que fazer escolhas pensando em algo macro, em algo maior. Então, qual é a minha escolha? Eu vou tributar os alimentos ou não vou tributar os alimentos? Quem é que gasta mais dinheiro com alimentos? Quem gasta mais dinheiro com alimentos é quem ganha um salário mínimo. Esse gasta tudo com alimentos. Praticamente tudo. Praticamente tudo. Então, é ele que paga a carga tributária em cima desses alimentos. O rico, ele não sabe nem quanto é o valor da feira, Fábio. Ele chama o mordomo dele para fazer o supermercado, ele não sabe nem quanto é a conta. Bota num geral da despesa da casa e fica por isso mesmo. Então, para ele é indiferente a tributação do alimento. Já para quem menos tem, é essencial. Então, é esse o que tem que ser visto. Mas eu estou beneficiando a agroindústria. Não é a agroindústria em si, você está beneficiando quem adquire aquele alimento. O fato de algum setor produtivo ser mais ou menos beneficiado é uma decorrência. Natural. Inevitável. Natural e inevitável. Então, o que tem que se pensar é diminuir a tributação do consumo. Eu vou alcançar o grande produtor
no patrimônio dele, na renda dele. Mas o que me chama a atenção, Chup, porque parece que quando a gente fala em agroindústria virou palavrão, né? Qual é o problema da agroindústria, dela ganhar mais? Se a agroindústria está ganhando mais, é que o país está produzindo mais alimentos e com a tendência do alimento ser mais barato também. Né? Parece que se precificou politicamente isso aí, deu um peso. A agroindústria, o setor realmente é poderoso no Brasil, é o maior formador de PIB do Brasil e tá tranquilo, está calado aí nesse processo de reforma tributária, porque de todas as formas é um setor que tende a sair bem, exatamente pela questão que você falou. Mas você não sente isso não? É como se fosse um mal em si quando se fala em agroindústria? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Talvez até em decorrência dos lados políticos, né? Da questão política que se coloca, né? Na verdade, quando se fala em alimento... Eu fiz essa provocação só para que você dissesse isso, né? Com uma questão ideológica, política principalmente, mexe com o processo decisório, mexe com a cabeça das pessoas e com os pontos de vista, né? E é uma visão estreita, Fábio. Você pensar, porque eu não vou baratear o alimento, porque barateando o alimento estou tirando o tributo de alguém que já ganha muito, ou alguém que está no setor à frente na economia. Se o PIB brasileiro está melhor por conta da agroindústria, isso não significa que ela tenha que pagar toda a conta. A ideia é tem que pagar quem mais tem. Então, eu posso estar tributando alguém que seja proprietário de uma grande agroindústria, alguém que seja proprietário de um banco, alguém que seja proprietário de uma empresa de transporte, alguém que tenha dinheiro. Esse é que tem que ser alcançado. E eu vou alcançar não é pelo que ele vende. Eu vou alcançar pelo patrimônio dele e pela renda que ele oferece. Mas você disse que estava fora. Aí eu vou chegar aí no Espíndola sobre isso. Você disse que estava fora da proposta, né? Patrimônio, renda. Está. É por isso que eu disse que não é o momento de fazer essa separação agora. Porque eu vou beneficiar a indústria. Você não está beneficiando a indústria nenhuma. Você está beneficiando quem compra alimento. Esse é o momento, é o consumo. Nós estamos falando da tributação do consumo, não é da tributação de quem ofere renda mais elevada. Então, se eu estou falando do consumo, eu tenho que olhar para o consumidor. E é nesse aspecto que as pessoas, às vezes, têm uma visão míope. E fica assim, querendo ver, no momento, quem é que está ganhando com aquilo ali. Não, quem vai ganhar no longo prazo é o consumidor. A cesta básica precisa ser barateada, e precisa mesmo ser barateada. O sistema tributário é muito desigual. Então, a ideia é qual o objetivo com essa reforma? O que é que eu pretendo alcançar? Ela tem sido vendida hoje como sendo simplificadora. A maior vantagem da reforma atual do consumo não, nós estamos simplificando, porque vamos reduzir 5 tributos e vamos cobrar apenas um, transformar 5 tributos em um. Aí eu penso, vamos analisar com calma. Quais seriam esses 5 tributos? O PIS, a COFINS, o IPI, que são federais, o ISS e o ICMS. Quer dizer, PIS e COFINS são contribuições que incidem sobre o faturamento, o IPI incide sobre o produto industrializado, o ICMS incide sobre as mercadorias de uma maneira geral e o ISS sobre os serviços prestados. Tudo isso virando IBS, né? IBS. Mas aí, Imposto sobre bens e serviços. isso seria o IBS, né? O nosso chamado IVA, que de IVA não tem nada. Mas aí pensa, PIS e COFINS hoje já são a mesma coisa. Qualquer pessoa que conhece tributação sabe que PIS e COFINS é o mesmo tributo. Então não são dois, um tributo. Então eu não estou falando de 5, estou falando de 4, não é? E vou criar quantos tributos com a reforma? Eu vou criar o IBS, mas vou criar também a CBS, que é uma contribuição federal. O IBS vai ser dividido com estados e municípios e a CBF fica com o governo federal. E ainda vou criar o IS, que é o imposto seletivo, que vai incidir sobre uma base extremamente indefinida, que é produtos que tenham repercussão negativa na saúde e no meio ambiente, que sejam prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Aí a gente pergunta o que é isso, ninguém sabe o que é. Até um saco plástico é prejudicial ao meio ambiente. Tudo é prejudicial ao meio ambiente e à saúde também. Então, até que ponto isso vai e qual seria a definição disso? Que aí fica tudo para a lei complementar, que um outro ponto. A reforma é imprecisa, é improvisada, porque está se tratando de alguns pontos que ninguém sabe nem como vai ser com a lei complementar que vai regular os detalhes. Então, assim, eu não estou trocando 5 por 1, estou trocando 4 por 3. Então, já é uma outra colocação. E as obrigações acessórias, aquilo que o contribuinte tem que fazer, continua igualmente difícil e múltiplo. Então, de simplificação, a reforma não tem um significado que se aponta, não tem o significado que se vende a reforma. Então, se pergunta, aonde é realmente que nós queremos chegar? Qual é a maior mudança que nós vamos ter com a reforma? Nós vamos retirar dos estados e dos municípios a autonomia. Vamos retirar deles
a possibilidade de tratar cada tributo como seu. Aí diz, mas isso é ruim porque cada um tem um seu. Eu digo, é ruim ter um prefeito que possa dizer o que é melhor para a cidade dele, é ruim ter um governador para que ele possa dizer o que é melhor para o estado dele. Hoje é o tributo, amanhã pode ser outra coisa. Então estamos caminhando para o estado unitário. Não é o número de legislações, porque são 23 legislações de ICMS. Isso é complicado. Não é isso o problema. O problema é que não se está obedecendo à lei complementar federal, que regula o ICMS de uma maneira a unificar o tratamento das questões mais importantes. Essa lei não está sendo atendida. Fábio, se nós não atendemos a lei, pode ser a lei que for. Eu vou fazer uma reforma? Vou fazer uma reforma porque agora vai ficar bom. Aí eu lembro do que se diz hoje com a segurança. Vamos resolver o problema da segurança fazendo uma lei nova. Ninguém aplica a lei que existe hoje, vou fazer uma lei nova achando que vai resolver. Então, se eu não estou aplicando a legislação corretamente hoje, fazer reforma não vai mudar nada, porque eu também não vou aplicar corretamente a legislação que vem. Aí fica aquela coisa, aquela confusão. O que se repete muito, tributo bom é tributo antigo. O tributo novo, por melhor que seja a intenção, ele é sempre uma interrogação. Como ele vai ser aplicado, como ele vai ser cobrado, de que maneira o contribuinte vai se posicionar diante dele, qual carga tributária ele realmente vai representar. Nada disso nós sabemos. Aí volta a tua palavra de novo, improviso. O Schubert, eu falei improviso, mas eu já mudaria aí. Por esse teu relato aí, trata-se de um drama com improviso, ainda mais. Qual é a sua opinião sobre isso? Pronto, realmente o Schubert colocou muito bem e deu uma ideia do panorama. Eu não diria chegar ao anárquico, mas que cria uma situação caótica, pelo menos de antemão a gente fica numa expectativa que até que ponto, traduzindo essa reforma tributária, ela de fato vai traduzir aquilo que é de maior importância para o brasileiro, que é a questão de diminuir a carga tributária e alcançar o maior contingente populacional, ou seja, uma reforma que tem um viés social, que pelo menos traga um benefício direto à população. O que, ao meu ver, eu entendo que, de fato, essa situação criada tem hoje, do ponto de vista dos políticos, uma preocupação muito grande, porque é como o Schubert colocou, quem vai beneficiar? O Estado vai ter as suas necessidades, o município tem as suas necessidades. Quem é que, por exemplo, a União, que vai deter essa divisão, vai ter um poder enorme. Até que ponto? Porque a realidade hoje política do país não traduz, pelo menos a princípio, uma harmonia. Está havendo um viés para determinados grupos em que o interesse social, às vezes, a gente fica em dúvida se isso vai alcançar. Essa é a minha opinião. Eu vejo que uma reforma desse porte, numa situação em que as coisas estão ainda indefinidas, para traduzir, para chegar a um resultado que vá beneficiar, do ponto de vista social, a população, eu tenho minhas dúvidas. E virou uma espécie de... A expectativa que tem na política, pelo menos de quem está no poder, é de que seja uma espécie de plano real aí do PT no poder, né? Essa reforma tributária, eu acho que pode ser um tiro no pé, isso aí, né? Pelo que está sendo colocado. O Schubert tratou de várias questões que dizem respeito à própria ideia de democracia e federalismo, né? Cidade, Estado, União, pelo que está colocado na reforma, pelo relato que fez o especialista, digamos assim, é mais centralização de poder nas mãos da União. Na medida que o dinheiro vai para a União, ela que vai distribuir, então a ideia de democracia sofre. E a fragilização dos municípios, que é quem está lá na ponta do cidadão também, a meu ver, é onde o dinheiro deveria estar sempre. Era chegando ao município, não o prefeito tendo que ir a Brasília mendigar ou coisa parecida. E me parece que isso não está nem em discussão, não é, Schubert? Pelo que você está colocando, se quem determina é a quantidade de dinheiro que tem na mão do ente estatal, do ente federal, do município, Estado ou União,
me parece que fragiliza muito a ideia de federalismo, porque o dinheiro vai deixar de estar na mão e vai depender, muitas vezes, da boa vontade. Mesmo que tenha previsto em orçamento, em lei, mas fica sempre ali, né, na mão do governo federal. Não é excesso de poder, isso não fere o ideal democrático? Nós temos um histórico assim. Vivemos mais de 20 anos num regime autoritário, governado por militares. Durante esse regime, houve um aprofundamento da concentração de poder no governo central. Brasília resolvia tudo. Governadores e prefeitos só conseguiam as coisas através de favores políticos de Brasília. Então, aqueles que conseguiam mais contatos e que é uma forma de manter o controle das coisas também, né, da ditadura. Exatamente. Inclusive, não só nomeando, como eles nomeavam governadores e prefeitos de capitais, mas o dinheiro também controlavam tudo. Quando veio a Constituição de 88, se deu um passo muito importante para mudar isso. Tá? O Ulisses Guimarães chamou de Constituição Cidadã e, sobre muitos aspectos, realmente foi uma Constituição Cidadã. E o Pacto Federativo foi extremamente valorizado. Na época, os impostos que representavam maior arrecadação no país eram o Imposto de Renda, pessoa física e jurídica, e o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Eram os dois grandes tributos que arrecadavam no Brasil. E o Constituinte disse, esses dois vão continuar sendo arrecadados pela União, que já eram, mas metade da receita vai ser dividida com estados e municípios. E, ao mesmo tempo, reforçou o ICMS, alguns impostos que eram federais passaram a integrar o ICMS, os impostos únicos sobre minerais, combustíveis, lubrificantes, integraram o ICMS. As prefeituras ganharam um imposto novo, que é o Imposto sobre Vendas de Combustível no Varejo, e os estados também ganharam um imposto novo, foi um adicional do imposto de renda. Então, ficou redistribuída a renda tributária, a partição da renda tributária foi refeita, e estados e municípios ganharam um fôlego novo, ficaram com dinheiro. Na época, no começo da década de 90, a realidade era outra. Mas com o passar do tempo, o governo federal, cercado por demandas, que ele não queria abrir mão delas, porque cumprir demanda social é poder, é exercício de poder, e ele não queria abrir mão delas, poderia ter aberto mão... Exercício de poder e de prática política. Exatamente, prática política com essa finalidade, né? Manter o poder. Manter o poder. E a ideia de dizer, não, eu não tenho mais dinheiro, perdi meu dinheiro, tenho que recuperar esse dinheiro, e partiu para mudanças, que foram feitas aos poucos, mas ao tempo foram se consolidando. Mudança de enfraquecer o IPI e o imposto de renda, foi diminuindo, todos os benefícios, se você prestar atenção, todas as reduções foram de imposto de renda e IPI. E por quê? Porque era dividido com o Estado e município, então esses dois tributos deixaram de interessar para a União Federal. E ela passou a concentrar todo o interesse dela nas contribuições, que continuavam federais. E acabou com o INSS na medida em que concentrou a arrecadação com a Fazenda Nacional. Então, a Fazenda Nacional passou a arrecadar todas as contribuições, e elas é que passaram a ser o carro-chefe. Foi aí que o PIS/COFINS cresceu, que veio a CPMF, que veio a contribuição social sobre o lucro. E inclusive a contribuição social sobre o lucro, tem um detalhe interessante. Sobre o lucro das pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas já pagavam imposto de renda. Aí vem 35% de alíquota de imposto de renda. Ah, mas eu já pago 35%, você vai cobrar uma contribuição? Não se preocupe, porque o seu imposto de renda reduz para 25%, a contribuição é 10%. Você vai continuar com os mesmos 35%. Só que o que ele reduziu é o que ele divide com o Estado e o município, e a contribuição ficou com ele. Então, esse movimento foi constante e se aprofundando. E hoje nós temos quase o mesmo retrato que tínhamos na ditadura. A concentração de poder no governo federal. E com essa reforma não se tem feito nada para mudar isso, pelo contrário. Está se aprofundando o modelo, na medida que tira de governadores a autonomia para dar os incentivos. O crescimento de alguns estados do Nordeste e do Norte só se deu na medida dos incentivos fiscais que os governadores passaram a conceder. E isso é chamado, de uma maneira assim, pejorativa, de guerra fiscal. Guerra fiscal, foi essa dita guerra fiscal que levou ao movimento das empresas para o Norte e Nordeste. Isso mesmo. E agora vem... Não, essa guerra fiscal é ruim para o país, não pode ter. Então, tira a autonomia de governador. Eu pergunto, Fábio, para os ouvintes, quando você elege um governador, será que ele não tem o poder de dizer qual o tributo que está cobrando do cidadão daquele estado? Agora não tem mais, ele não pode mais conceder incentivo, nem pode mais sequer definir o valor do tributo. Esse valor vai ser definido por um comitê gestor
de nível federal e que vai passar a dizer quanto é a carga tributária do IBS e da CBS. Tá? Então fica uma coisa assim, realmente uma mudança muito grande, como a palavra que você usou no início, de improviso, que ninguém sabe como esse conselho vai funcionar. Nunca existiu esse conselho, está sendo criado agora. Então vai ser algo que se idealiza que ele funcione bem. Será que vai funcionar bem? A composição é a nomeação de quem? Presidente da República? Não. Os estados escolhem seus representantes e os municípios também. Mas aí tem um detalhe, que tem um artigo que diz, se não escolherem no prazo X, o presidente da República indica. Quer dizer que teremos novos poderosos pela frente, Novos poderosos pela frente. Não eleitos. E muito não poderosos. Eleitos. Muito poderosos, inclusive porque esse comitê ele vai definir a legislação, ele vai regular o imposto, ele vai aplicar o imposto, ele que vai cobrar e fazer as compensações, e ele vai julgar os conflitos. São quantos membros? Vão ser o número de estados mais 27? Mais o mesmo número com os municípios. Mais 27 mais 27. 54. Mais ou menos. Por aí. É o número. Os municípios vão ter um representante por estado. O STJ tem quantos membros? 33. Espínola. O Schub tratou questões, você está lá na Assembleia, né? E diminuição de poder dos estados é algo muito importante, considerando que o raio de atuação das Assembleias Legislativas já é extremamente restrito. Isso. As Assembleias Legislativas hoje praticamente não decidem mais nada de importante em relação ao Estado. Estou falando do Ceará, não. Estou falando das Assembleias em geral. Né? Daí começa a fazer homenagens, a dar nome de rua, essas coisas aí. E me parece que o que está acontecendo, o que foi sugerido pela leitura do... Sugerido não, dito pela leitura do Schubert, é que isso vai piorar. Sim, sem dúvida. Realmente o quadro que o Schubert colocou é o aprofundamento dessa lacuna em relação ao poder. Poder no sentido de manipular, de controlar exatamente a distribuição, não é, dos impostos e tudo. Se percebe que hoje o país vive também uma situação política dificílima. Hoje nós temos, em tradução nacional, um parlamento que, tradicionalmente, ao longo desses últimos, digamos, 5, 10 anos para cá, forças muito conservadoras tomaram, de certo modo, um avanço na situação do executivo, né? Na função do executivo. E, de fato, hoje, com essa perspectiva colocada em relação à reforma tributária, vai se tornar uma pressão enorme do ponto de vista de distribuição. E, por sua vez, como já estava tradicionalmente perdendo força os estados e os municípios, eu acho que vai realmente aprofundar uma situação mais distante. Até porque esses critérios novos que o Schubert colocou, de indicações e tudo, isso, na verdade, vai traduzir uma barreira política muito forte nessa situação de decisão. Até que ponto o executivo vai realmente exercer essa força, né? Hoje está muito frágil, a gente percebe cada dia mais, o parlamento, nas suas distribuições, nos seus interesses, estão voltados muito mais em ganhar o espaço político do que necessariamente o legislar. Eu vejo por aí. Então, a reforma tributária aprofunda esse problema aí, que eu já acho grave, né? Que eu já acho grave. Eu me lembro que tratava muito disso na coluna política, que eu escrevia no Jornal O Povo. Me lembro que o Cid Gomes, ex-governador, quando era presidente da Assembleia, dizia muito isso. Olha, está cada vez mais... As possibilidades que tem na Constituição do Brasil para as Assembleias agirem é muito pequena. O que é ruim, eu reafirmo. Isso é ruim porque centralização de poder e de dinheiro e poder, tudo junto, é sempre muito perigoso em países como o nosso.
como países não desenvolvidos, com uma história de autoritarismo muito relevante, muito forte. Então, vejo riscos aí diante de tudo que foi colocado aqui. Bom, Schubert levantar outra questão aqui, que é uma frase do Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central, que ele diz: criação de gastos que vigorarão por décadas na reforma tributária é mais uma aposta no incerto. Reforma tributária criando gastos? Como assim? Fábio, só esse conselho novo, que esse comitê gestor, como você já até pensou aí no número de membros, vai ser um órgão gigante, né? Como que ele vai ser constituído, quem que vai financiar isso? E os critérios, estão estabelecidos os critérios de formação dos conselheiros? Existe uma indicação na proposta de que cada estado vai eleger o seu, o grupo dos municípios de cada estado também vai eleger o seu, mas a manutenção desse órgão, o funcionamento desse órgão... Vai ser um novo palácio aí. Então, a questão é assim, isso vai gerar gasto? Vai gerar gasto. Mas eu não vejo a geração de gastos nesse aspecto como o problema mais importante. Não. O problema mais importante que eu vejo a pretexto de se combater a guerra fiscal, se diminuir a autonomia de estados e municípios, você manifestou aí uma posição nitidamente municipalista. E acho que o município realmente deve ser fortalecido. Nós temos a condição, como cidadãos, de ter acesso ao prefeito. Nós sabemos onde é o gabinete da prefeitura, podemos bater na porta dele e tentar falar com ele. Quem consegue falar com o secretário do secretário de um ministro de Estado de Brasília? Não consegue. Então, assim, a possibilidade do contato, de você ter noção daquela pessoa que você elegeu, o que é que ela está fazendo, qual é a casa que ela morava antes, que ela está morando depois, como é que era aquela situação. Então, você tem muito mais contato com a sua realidade da cidade, cidadã, não é? Quando você concentra, principalmente num local distante, o país é continental, as distâncias são de milhares de quilômetros, então não tem como você controlar nada disso. A pretexto de centralizar o controle, você também diminui a transparência. Isso que eu falei é transparência. Total. Então é transparente. Então, eu estou vendo o que é que o prefeito era antes e o que é que ele é agora, depois de eleito, depois de cumprir o mandato. Então, eu tenho condição de criticar melhor isso. Se eu não estou fazendo, é problema meu, mas condições eu tenho. Tá? Isso para qualquer cidadão. E as ações da prefeitura, realmente eu sou municipalista, minha leitura é essa. As ações de uma prefeitura, elas estão no cotidiano do cidadão de uma maneira muito direta, muito rápida. Como disse um ex-prefeito daqui de Fortaleza, basta abrir a janela, que o cidadão vê ali a ação do prefeito, tá? Seja boa ou seja ruim. Seja porque não está fazendo ou porque está fazendo. Mas ele está ali, numa clareza muito forte desse cotidiano, das escolhas que ele faz lá, contra ou a favor do gestor, enfim. Mas esse é um quadro que eu acho extremamente perigoso. Quando o Henrique Meirelles falou isso, ele estava falando sobre o aumento do Fundo de Desenvolvimento Regional, do limite de 40 bilhões anuais para 60 bilhões. O que é que significa isso? Fábio, assim, esse Fundo de Desenvolvimento Regional vamos chamar assim, a contrapartida do que está sendo dado para o fim da guerra fiscal. Então, a guerra fiscal, os estados tinham seus incentivos e tentavam atrair. Esse Fundo de Desenvolvimento Regional seria utilizado... Só explicar. Quando o Schubert fala em guerra fiscal, gente, são os benefícios que o Estado dá para atrair uma grande indústria, um grande projeto industrial para o Ceará, né? E isso tem, nos últimos 30 anos, que definiu aí hoje como o Schubert falou, aí um crescimento da nossa economia de uma maneira significativa. Se formos olhar por que a economia do Ceará cresceu, né, não cresceu o suficiente, claro, diante das demandas, das necessidades, mas cresceu bastante. O tamanho da riqueza do Estado foi em função desses projetos, dessa guerra fiscal, como se denomina. Fábio, inclusive, é importante eu repetir, eu não gosto desse nome. Guerra fiscal é uma denominação, para mim, pejorativa. Eu só utilizo porque é a mais conhecida. Veio de São Paulo esse negócio de guerra fiscal, né? Os paulistas querem todas as indústrias lá. É o núcleo de riqueza do país, né? É São Paulo. Então, se alguém perde quando redistribui, é onde já existe.
Eles não querem perder nada, não querem distribuir nada. Então, essa ideia de concentração, ela é negativa, sob todos os aspectos é negativa. Aspecto democrático, aspecto econômico, todos os aspectos ela é negativa. Então, a iniciativa de cada governador é que ainda estava viabilizando alguma redistribuição dessa questão da economia, dos produtores, das empresas produtoras. Acaba com isso, o governador não pode mais decidir. Então, se criou esse fundo, né, desenvolvimento regional, a pretexto de dizer, com ele agora eu vou fazer o que não se fazia antes. Aí eu digo, Fábio, desde 88, quando a Constituição nova foi editada, até hoje não se conhece nenhuma política federal efetiva de redistribuição de recursos. Diz assim, os financiamentos do BNDES vão para onde? A grande maioria não vem para o Nordeste, nem para o Norte. Tá? Então, na área cultural, por exemplo, 3% só o Nordeste. Pois então, mas isso em todas as áreas. Você está dando um exemplo que você conhece melhor, mas todas as áreas é a mesma proporção. Então, todo o recurso fica lá. E o pior, às vezes, com as maiores empresas. Tá? Aquelas pequenas empresas, o pequeno empresário, aquele que realmente gera emprego, esse é o menos assistido. O BNB tem um projeto aqui de financiamento de pequenos empreendimentos, mas é uma coisa minúscula, perto do potencial que poderia se ter com o BNDES. Então, o movimento que existiu foi da iniciativa de cada governador. Isso está se tirando, está se prometendo com esse novo fundo de desenvolvimento regional. E se coloca ele como uma despesa. Eu digo, na hora de distribuir dinheiro é despesa. Na hora de incentivar uma indústria numa região pobre é despesa. Como que é despesa? Isso não pode ficar na vala comum das despesas. A despesa é o gasto com a manutenção e funcionamento do Estado. Aqui, nesse fundo, não vai tratar disso. O fundo vai tratar da redistribuição de parte da arrecadação tributária. Então, é esse jogo que se coloca, confundindo os conceitos, que está até agora prevalecendo para se impor a reforma como ela está vindo. E dizer, porque eu vou aumentar a participação do fundo. Mas quando chegou no Senado, é um importante colocar. A Câmara dos Deputados, o projeto aprovado na Câmara, era muito pior. As alterações que o Senado fez foi tentando amenizar os problemas, entre os quais o aumento no fundo de participação. Antes, vamos chamar assim, o achatamento ou até a diminuição significativa da autonomia dos estados e municípios era muito maior. Agora diminuiu um pouquinho. Por quê? Porque o Senado tem uma representatividade diferente. Os senadores são escolhidos por estado. Então, tem um número mais equilibrado. O que os estados mais populosos reclamam, dizem assim, não, tinha que ser proporcional à minha população, como se essa proporção da população fosse tudo. Aí a gente vem e lembra de algumas lições de filosofia sobre o estado da ditadura da maioria e tal. A minoria que precisa de alguma coisa não vai ter nada nunca. Né? Então, assim, os estados pobres precisam de recursos e há a necessidade de uma política pública para tratar desse assunto, que até hoje nós não tivemos. Se com a criação desse fundo ela vai finalmente existir, é mais uma interrogação que se coloca. Mais uma. Mais uma interrogação que se coloca. Agora, que é um improviso, é um improviso. Por quê? Porque nós não sabemos como ele vai funcionar. Tá certo. Spínola, na sua área, você é advogado da área civil, qual é o impacto disso tudo? Vai chegar? Sim, sem dúvida. Há uma grande preocupação, porque vai atingir, de um modo bem objetivo, as questões na área de família, que é a questão das heranças, e há uma grande preocupação e segurança nisso, porque a tendência vai aumentar muito, não é, os impostos em relação à tributação do ITCD, que é justamente o imposto de transmissão da herança. E isso há uma expectativa no sentido de insegurança quanto é que vai ser isto, não é? Como é que isso vai se repercutir. Em outros aspectos também, isso vai se tornar tudo uma certa insegurança do ponto de vista. Especificamente na área de família, a herança vai realmente ter um impacto. É outro vazio aí, que ninguém sabe como é que vai ficar, né? Mas vai haver uma grande mudança, pelo menos do jeito que está
contornando essa reforma. Né? O que a gente nota, por tudo que foi colocado, é que se há um problema grave no Brasil, chamado insegurança jurídica, da maneira como as coisas estão sendo apresentadas, parece que vai piorar. Sim, sem dúvida. Vai ter um Chubas, grande... você sempre levanta essa questão, olha, insegurança jurídica. Insegurança jurídica, gente, quer dizer que torna a nossa vida muito difícil de ser planejada. Tanto das pessoas, dos cidadãos, quanto das empresas também. Isso. Porque ela depende de contratos, e esses contratos mudam vai atingir como é que ficam esses contratos antigos, Chubas, se essa reforma for aprovada dessa forma? Os contratos com pessoa jurídica, contratos de concessão, porque muda, não atinge, não? Fábio, a insegurança jurídica pode ser resumida assim: a nossa dúvida, que não deveria existir. Até você viu, a minha pergunta foi cheia de dúvidas. Isso, a nossa dúvida se o contrato vai ser cumprido, a nossa dúvida se a lei vai ser cumprida. Como que eu posso ter dúvida sobre isso? A nossa dúvida sobre se o tribunal vai decidir de uma maneira X ou Y, aí diz assim, não, mas a gente nunca sabe como um juiz decide. Mas ele já decidiu 3, 4, 5 vezes. É isso mesmo. Tem uma jurisprudência já pacificada, aí ele vai e muda de opinião. Então, o judiciário tem contribuído para a insegurança jurídica, o legislativo tem contribuído para a insegurança jurídica na medida em que há uma inflação legislativa mudando a norma a todo momento. E o executivo tem contribuído para a insegurança jurídica na medida em que ele não cumpre a lei. Tá? Então, assim, tudo isso está sendo potencializado pela dúvida maior que se vem com um regime novo. Ora, se eu estou trazendo uma mudança significativa no sistema atual, como que essa mudança significativa vai ser decidida pelos tribunais, como que ela vai ser aplicada pelo Executivo, como o Legislativo vai regular. A grande parte da reforma ainda está por vir. Por quê? Porque ela vai ser detalhada na chamada lei complementar. Muitos artigos da Constituição falam, esse assunto será tratado em lei complementar, será tratado em lei complementar. E essa lei complementar não existe. Não se sabe nada enquanto sobre a lei complementar não é aprovada, não é feita, tratada, abordada, analisada e aprovada, não entra em vigor. Então, não. Mas aí é que então há uma boa chance de muito dessa reforma aí para as calendas gregas, não é? Fábio, é uma questão assim... assim, pode ficar para as calendas, mas também pode, e eu acho que é isso que vai acontecer, ser empurrado de goela abaixo pelos prazos. Não tem que aprovar, senão não vai tem um prazo. E a lei complementar vem e tem que ser aprovada. A gente tem coisa na Constituição brasileira que até hoje precisaria de... O que eu ouvi de um professor num congresso de direito tributário que houve na OAB há poucos meses passados, ele dizendo, um deputado, que eu tenho uma relação pessoal, ele dizendo, eu perguntei quanto tempo os deputados tiveram para analisar o projeto que já foi aprovado na Câmara. Uhum. Se é verdade que eles tiveram poucos minutos para analisar o projeto. Aí ele disse, isso não é verdade. A maioria de nós, a grande maioria de nós, não tivemos esse tempo. Aí não, ele disse, não, esse tempo de poucos minutos foi para alguns privilegiados. A grande maioria só soube do texto 10 dias depois de aprovado. 10 dias depois de aprovado, ele soube o texto que ele aprovou. Ele levantou o braço, então. Foi o voto de liderança lá e ele votou. Pronto, então assim, é isso que... Sem é conhecer. dessa maneira que as coisas estão sendo encaminhadas. Grave, aprova, porque é preciso, é necessário. Então, mas o que é que eu estou aprovando? Ninguém sabe. Então, os deputados aprovaram algo que eles não sabiam que era, que foi decidido pela liderança. Tá? O Senado ainda não votou, mas vai encaminhar o projeto para votação. Espero que eles agora tenham mais tempo para poder analisar melhor e possam decidir, porque a Câmara também tinha um projeto, mas na hora da votação se fizeram tantas alterações nesse projeto que aprovaram algo que não sabia o que era. Então, agora vamos esperar que o projeto do Senado não seja alterado da maneira que foi na Câmara e a gente saiba o que é que está sendo aprovado. Vamos aguardar. Isso aí não... Espino, você queria dizer alguma coisa na hora que Sim, você estava falando? essa atmosfera do casuísmo, né? Fica uma situação que, não só do aspecto jurídico propriamente dito, mas também político, porque que forças são essas que vão direcionar os interesses para essa reforma, né? E, pelo visto, vai dar continuidade quem tiver realmente maior barganha política, e isso
pode prejudicar muito o Nordeste. Eu vejo por aí. É um grande risco. Eu Não estou temeroso. Aí me parece inevitável, né? Da maneira como a coisa... Na medida em que o mais pobre, os estados Norte e Nordeste, vão precisar cada vez mais do governo federal, então você de cara já tem aí algo muito claro quanto a quem vai pagar por isso tudo. Schubert, para finalizar, 30 segundos, por favor. Fábio, voltando à palavra original que você colocou, do improviso, e a preocupação com uma proposta que não retrata o que está sendo dito. Talvez até mostrando como realmente funciona a política, talvez não só no Brasil, de que é dito uma coisa e feito outra coisa. Não é? Então, é o que está acontecendo agora. Está sendo dito que a reforma vai simplificar, ela não vai simplificar. Está sendo dito que ela vai tornar a tributação mais justa, ela não vai tornar a tributação mais justa. Está se colocando uma história de um cashback, uma devolução de tributo, como se isso fosse um símbolo, uma manifestação de justiça, devolver o tributo para quem não tem. Mas você já arrecadou dele. Já tirou o dinheiro de quem não tinha, você vai devolver como, de que maneira? Então, é uma questão assim, que realmente preocupa. Eu vejo com preocupação a reforma da maneira que ela está vindo. Certo. Espíndola, para finalizar. Pronto, muito obrigado pela sua presença. Eu só faço aqui a complementação do Schubert, que é especialista na área, e também acrescento que é essa expectativa, esse anseio de dúvidas. E como você fez o tópico da questão, que é a improvisação. E onde há improvisação, há temor do que é que vem por aí. Não são coisas objetivas, não. Hoje o parlamento é um parlamento que a gente percebe, isso é claro, de uma insegurança de forças em que tudo pode acontecer, né? E eu acho que está bem definido aqui o tema, que é a improvisação. Eu cheguei para essa conversa até um pouco menos pessimista, saí bastante pessimista, lembrando essa frase que o Pedro Malan citava, não sei se é de autoria dele, mas ele citava, né, que no Brasil até o passado é incerto. Imagina esse futuro aí que está sendo construído dessa maneira, com essas características, né? Bom, vamos ficar aqui acompanhando, é o nosso papel, esse projeto e todos os temas que o cercam, e em breve voltaremos a esse tema. Muito obrigado ao Schubert, Espíndola, pela participação de vocês, a contribuição de vocês. Obrigado à Casa de Vovó Dedé e seus alunos, professores e funcionários por nos abrigar para a gravação deste programa. Até a próxima. Eu não consegui me locomover direito. E agora que está recuperando, daqui a pouco voltar para o futebol, né? Com o Plantão Cirurgias, o governo do Ceará está realizando milhares de cirurgias eletivas em todo o estado, reduzindo a fila de espera e apoiando a saúde nos municípios. Como a cirurgia de joelho do Tiago. Se você ainda está aguardando sua cirurgia eletiva, precisa atualizar seu cadastro. Acesse o Ceará App ou ligue 0800 280 5110. Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará.